Deus esteja presente todos os dias de nossas vidas, dando saúde, paz, estímulo do trabalho, paciência para vencer os obstáculos e amor para tudo compreender. Senhor, esteja em nossas casas, com todos os nossos familiares, no nosso trabalho, com toda a nossa comunidade, e que por onde passarmos, Senhor, sejamos capazes de fazer o bem e transformar todas as ações em ações do bem. Amém. Amém. Você que estava melhor no nariz, mas fiquei meio da tinta lá. É alérgico. Quer ler? Pode ler. Lê o desafio. Missão dos Espíritos. Não ouvi já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo. Traga-no nada a soma das iniquidades terrestres. Me dizei, Senhor, pois que haveis posto a vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pela voz da profética superiores. E de pregar ao dogma o novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Segunda tem, bem ou mal, cumprir as suas missões, as obras terrestres. Hoje vou falar sobre um assunto bastante polêmico, que muita gente me pergunta, e confesso eu que tive que fazer uma pesquisa junto a um amigo especialista no assunto, o missionário Luiz Elisiário, que tem intuído a muitos médicos espíritas a escreverem sobre o assunto, que é de suma importância: a sexualidade. O que representa a sexualidade para o Espiritismo? Tudo que foi posto na terra por Deus para preservar as espécies, não só preservar, como aumentar as espécies, é tido como ato divino. O sexo, portanto, a fim da procriação, é um ato divino. Todos aqueles que agem sexualmente com ponderação, com responsabilidade e com amor, têm o poder de exercitar na sua vida cotidiana, pois faz parte da vida dos homens. Todo aquele ato que sair deste eixo do qual estou explicando, que enveredar por caminhos da luxúria, da irresponsabilidade, do desgrado moral, trará para as pessoas muitos débitos a serem pagos em encarnações posteriores. Entende-se que também as pessoas que se elevam por esses lados acabam por atrair indivíduos que vivem da vampirização da energia sexual, que são seres, são espíritos com baixo poder vibratório, com baixa evolução, que contribuem depois
quando essas pessoas estão em estado de dormência, colocando em suas mentes imagens eróticas, imagens sexuais estimuladoras, que fazem com que, ao acordarem, sintam necessidades sexuais altamente exacerbadas e que muitos são incapazes de combater e que acabam trazendo para o seu cotidiano uma rotina de depravação, de luxúria e de imoralidade, que consequentemente resultará em mágoas, em dores e em inúmeras doenças. Perguntaram para mim, Rostônio, como que o Espiritismo enxerga o homossexualismo? É verdade que o Espiritismo apoia o casamento entre os homossexuais? E eu começo a responder: sim, o Espiritismo apoia o casamento entre homossexuais. Por quê? Primeiro, pelas implicações jurídicas. Se duas pessoas constroem uma vida financeira juntos, em parceria, e na ausência de um deles, um outro, por não ser reconhecido como companheiro, perde o direito a tudo. Isto não é justiça terrena, porque ele trabalhou e contribuiu, ou de alguma forma ele conquistou o direito de ter o seu quinhão dessa herança. Segundo, porque o homossexual que se casa, certamente ele terá um grau elevado de fidelidade para com o companheiro, e com isso está evitando a ter relações com inúmeras pessoas e ter uma vida promíscua. Pelo menos está se restringindo a se relacionar apenas com uma pessoa. Como que o Espiritismo vê o homossexualismo? Primeiramente, devemos ver os nossos irmãos pela lei da caridade, não menosprezá-los, não humilhá-los, não fazer com que se distancie mais ainda das relações familiares, porque a partir do momento em que o homossexual sai pela vida sozinho, ele estará sujeito a doenças, ele estará sujeito a se envolver com bebidas, com drogas, com violência e muitas outras coisas que o mundo aí fora poderá oferecer. É natural também que os espíritas enxerguem esses homossexuais através das vidas pretéritas. Em geral, vêm nessa condição porque foram homens que muito aproveitaram de sua masculinidade, que usaram a masculinidade para trazer sofrimento, para oprimir, para escravizar e para trazer a infelicidade de muitas pessoas. Assim como vieram com toda a ferramenta masculina, mas porém com pensamentos femininos, para que pudesse posteriormente resgatar todos esses valores que anteriormente tinha perdido. O mesmo caso, mulheres que muito aproveitaram
do poder de sedução, que separaram famílias, que trouxe sofrimentos para o homem, muitos prejuízos morais e financeiros, às vezes até morte por abandono e por traições. Não devemos perceber o homossexual só nessa aparência que ele traz hoje. Devemos estar atentos às situações pretéritas de encarnações anteriores, conforme estou explicando. Cabe à pessoa que veio nessa condição preparar a sua psicosfera mental, canalizar essas energias para outras atividades, para o estudo, para as artes, para a pintura, escultura e literatura. Porque não sei se sabem, tudo isso, todas as expressões artísticas são transformações de energias sexuais, de vibrações de energias sexuais. Por quê? Se ele conseguir canalizar através de bons livros, através de uma prática religiosa, ele estará diminuindo esse desejo impetuoso que o leva à promiscuidade e que o leva a arrebanhar maiores dívidas a serem pagas futuramente. O Espiritismo quer que todos vejam os homossexuais como irmãos, como pessoas que precisam ser orientadas, que precisam ser apoiadas. Mas cabe a um deles combater as tendências à promiscuidade, combater a tendência à imoralidade e, atrelado a tudo isso, evitar drogas, evitar a violência, evitar o alcoolismo, evitar maiores degenerações morais que levarão certamente a insanidades perturbadoras e também há muitas doenças de origem sexual. E aí eu digo que na seara do Senhor cabe a pessoas, cabe todas as pessoas, de todas as tendências sexuais, de todos os credos, de todas as filosofias e de todas as etnias. Mas cada um deve estar atento à sua interioridade, aos apelos da sua reforma íntima, aos apelos da sua melhora como ser humano, como indivíduo, como transformador social da sociedade em busca do bem comum. E que qualquer forma de preconceito ou de exclusão está longe de ser a postura de uma pessoa que prega e conhece a espiritualidade e os compromissos do espírita em especial. Ninguém deve deixar o outro à margem da sociedade, à margem dos relacionamentos por suas preferências pessoais, porque somos todos filhos do mesmo Pai e devemos orientar esses irmãos que estão na condição tão difícil que é essa condição de homossexualidade. As minorias sofrem muito preconceito, sofrem muita violência e eles já trazem um sofrimento interior muito grande. Por mais que digam que são felizes e que queiram continuar naquela vida, na verdade são muito confusos, são muito carentes e são muito oprimidos. É muito importante que a família os apoie e os conduza para uma moralidade sadia, para uma vida sadia. As leis estão melhorando e estão reconhecendo as pessoas como indivíduos.
deve ter em foco aquele que tem a moralidade de uma intencionalidade de evolução, de saber que toda atividade sexual deve ser empregada com moderação e para fins de acordo com as instruções dadas pelo nosso Pai Superior. Amém. Ficou cheio de flor aqui? Tá. Tem várias estupidez diferentes. Não é um diferente. Você percebeu também? Diferente. Não tá. Olha, você tirou. Quantas horas? De que eu? Quantas horas? Nossa Senhora, muito louca. Com a mão pesada. Tem uma pessoa aqui do lado, você está vendo, filho? Ela está falando que a hora que a gente tiver uma oportunidade é para a gente ir passar o final de semana num sítio que se chama Rosa dos Ventos, onde tudo é gratuito. Lá tem que procurar na internet, viu? É perto. Fica em Caldas. De perto de Costal. E lá é tudo gratuito, rodeado de cachoeira, tudo gratuito. E cada um que vai lá deixa uma contribuição, assim. Simbólica, né? E que é um lugar assim, de muita oração e de muito recolhimento e que revitaliza muito por causa das águas da cachoeira e das matas que ficam em volta, tá? E muito animal. Só que lá não se mata nenhum bicho, não se come carne. Lá é tudo natural. É tudo natural. Você já viu falar desse lugar? Não. É do escritor, que é aberto para a população do mundo inteiro. Escritor Rubem Alves. Rubem Alves. Para o povo. Para o povo. Nossa. Bom. Marieta não sei o que está falando aqui. O perfume dela, será que é? Pode ser.
levar, a única coisa que tem que levar é roupa de cama. São várias casas disponíveis. Casa de pedra, casa de cedro, casa da colina, casa da fonte, tudo de graça. Eu vou ver na internet. Roda do Vento. Roda do Vento. Tudo bem, Nossa, deve ser bom. Mas amplifica tudo, né? Os que mais frequentam são budistas e espíritas. As doenças são consequências de maus pensamentos e má atitude, que nos deixam marcas profundas no perispírito, que somente serão sanadas com novas condutas cicatrizantes que elevem moralmente, que nem sei o que é, e passa para novas distâncias vibratórias de satisfações espirituais. Morte e vida se completam através de ciclos encarnatórios e todos passarão para buscar evoluções contínuas. Marieta Sandolini. Sou aquilo que penso e plasmo. Ela plasmou essa coisa. Com certeza. Vai aprendendo da gente também. Não, mas ela plasmou. Nós já estávamos pegando. Agora você não está indo embora. Agora que está indo embora. O que será que ela quer que a gente vai lá? Alguma coisa Tem que estabelecer a energia, né? Eu nunca me falar que existia. Alguém falou que somos aquilo que pensamos, nós É verdade. a vida de um. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, maravilha? Oxe, cara da peste. Opa, vai para uma festa, chegava da festa que já estava lotado, né? É assim mesmo, devagarinho vai chegando. Oxe, muita gente tem uma coisa, acho que é de caso de caridade, né? Muita gente só vem na hora de caridade. Oxe, tem a olhar, né? Oxe, cara da peste. Mas muita gente não está bem, né? Mas devagarinho vai. Oxe, nosso um bicho onde tiver uma ou mais pessoas ali, e aqui eles estão em cada peste. Oxe, em cada peste. Quem está marcado? Porque muita coisa vem aí
para querer derrubar, mas ficava na peste. Mas ainda não via ele, todo mundo sabe isso. Então tem que ter filho, mas filho tem. Mas muita gente ainda vai procurar esse cara, esse aqui não vai ter caminho, vai ser um outro caminho, que eu vejo casa voltada, e vai ter muita guerra. Muita guerra. Mas eu começo devagarinho, tem que ter persistência, mas muita persistência mesmo. É tu que está falando disso, as coisas assim. Tu é bem estudado, mas não estudou não. Estudou muito tempo atrás. Depois não ficou rodando, depois ficou num campo onde aprendeu muita coisa. A ter disciplina, que na época não tinha disciplina não. Voltar para outros lados. E eu aprendi muito. E vem aprendendo antes de voltar a esse terra. Está entendendo? Que na época não está dizendo. E assim a vida que está cá. Cada dia aprender um pouquinho e evoluir. Colocar em prática as coisas. Essa irmã que veio cá, e todo mundo gente boa que vem cá para fazer trabalho, para fazer limpeza, muita gente pode dizer que não está enxergando. Mas essa casa é uma casa de socorro, é o novo socorro espiritual da cidade, dessa cidade. Que muita gente ainda não faz um trabalho desse emergente para os irmãos espirituais. E essa cidade é uma cidade que precisa por demais. Mas por demais mesmo, Cavalapeste. E esse grupinho que está aqui, vocês estão vendo que tem 4, mas que estão rodeados de irmãos protetores dessa casa, irmãozinho que vem fazer trabalho e que faz a limpeza nos campos, e que traz um irmãozinho que está marcado, que vem carregado, que está cheio de mata aqui agora, para a ajuda do socorro de muitos irmãozinhos. Então que todo mundo possa levar com muita seriedade, mas muita seriedade mesmo esse trabalho, porque todo mundo que está marcado vem com muita seriedade, é um grupo de responsabilidade, para trabalhar bem e que todos se tratar, fique firme nessa ajuda, nessa caridade que está fazendo dentro dessa cidade, que é precisada por demais, mas por demais mesmo, que vocês nem imaginam. O trabalho que eles estão fazendo parece pequenininho, mas é grandioso. Olha, Cavalapeste. Se todo mundo matar no seu bonzinho, nós somos federados. E foi uma coisa na cabeça de cada amigo. Ninguém cá tem problema. Problema você não sabe que está do lado de cá. Da catança que vem fazendo, da limpeza que vem fazendo. Deus deve é muita responsabilidade. E se nossa, boa noite, se todos matarem no seu bonzinho, não pode. Eu digo, vai com Deus, irmãzinha, né? É muito bonito tudo que a nossa irmãzinha sempre fala, né? E principalmente que sirva de exemplo e que cada um possa evoluir, possa estar firme nos compromissos. Não precisa pensar que quando a gente frequenta um centro, que frequenta uma igreja, que aquilo é bom para Deus, é bom para ele sim, mas é muito melhor para nós. Porque é nós que estamos precisando evoluir, é nós que estamos precisando melhorar. E aonde que a gente melhora? Aqui a gente junta as energias, a gente junta a força e depois vamos aplicar essa força, essa energia lá na convivência com o povo, na convivência com a família, na convivência com a comunidade, na convivência com o trabalho e mostrar
que o que viu aqui não foi em vão. Colocar tudo em prática. Colocar em prática a caridade, a paciência, o entender que cada um está no período de evolução, que cada um tem um entendimento diferente, mas que o entendimento de vocês seja superior, seja melhor, sejam acima dos outros. Não que vocês tenham que ser orgulhosos, snobs, não é nada disso, mas que sejam pacientes muito mais do que os outros, pacientes, humildes e caridosos, e que faça tudo quanto é obrigação, que caia na mão de vocês, de maneira bem feita, da melhor maneira que pode ser feita, buscando sempre o aprendizado, a evolução do outro e de si próprio. Não pense que dias melhores e de felicidade virão. Não. A felicidade de cada um é ter a certeza que está com o dever cumprido. É a família estar com saúde, é estar entrando dinheiro suficiente para viver com dignidade. A partir do momento que tiver merecimento, que a espiritualidade achar que mereça mais, vai entrar mais. Mas para isso é preciso que a luta seja feita com honestidade, seja feita com amor e seja feita com dedicação. Abra o coração, abra os espaços da sua vida para todos os lugares de onde vier a palavra de Deus. Indiferente de quem quer que seja. Muita gente já falou, não gosto de escutar Pai João falar, porque Pai João fala coisa que a gente não gosta de ouvir. Mas Pai João tem a obrigação de falar o que é certo. Não importa que seja padre, que seja pastor, que seja babalaô, ou que seja um ancião, seja quem for e de qual denominação for. Falou da palavra de Deus, abre o ouvido, guarde aqui no coração. Se não gostou de alguma coisa, achou que não serviu, filtre só aquilo que serviu e guarde. Não importa que a pessoa não dê exemplos, muitas vezes, da sua vida. O conflito é dele com a vida dele, com as atitudes dele. A partir do momento em que a pessoa falar em nome de Deus, tem que ser ouvida com todo o respeito e com toda a responsabilidade. Mais uma vez, vamos falar um pouquinho aqui da saúde. O médico tem que estar muito equilibrado, tem que estar muito saudável, para que possa distribuir essa energia por todo o seu corpo de maneira uniforme, para depois repassá-la para outros. É preciso que combata os vícios, que diminua os vícios se não conseguir combatê-los, que preste atenção na alimentação, que coma ao menos carne possível. Se vocês pudessem ver o processo de digestão que acontece quando se come carne vermelha e outras carnes, as larvas que se espalham pelo estômago, pelo intestino, eu aposto que não comeriam. Mas a sociedade ainda é uma sociedade que depende muito, muita gente ainda depende financeiramente da indústria da carne, ainda não pode ser eliminada, mas que pelo menos diminui para que possa equilibrar essa energia. E que alimente apenas para satisfazer a fome. Não fique comendo excessivamente, não fique comendo por gula. Tudo que enquanto é excesso é prejudicial. Também não fique falando, não fique usando
palavras que não levem a nada, que não tenha proveito nenhum. Fale coisas boas, tenha boas atitudes, visem sempre o bem comum, a felicidade comum. Não seja um cidadão centrado no seu próprio umbigo. Sempre observe o coletivo. Observe o bem que pode fazer a família, o bem que pode fazer o seu trabalho, o bem que pode fazer a comunidade, especialmente o bem que pode fazer as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, as pessoas que não têm ninguém por eles, que ninguém se lembre deles. Não é? Quantas vezes a gente fala assim, nessa cidade tem asilo, nessa cidade tem creche. Tem lugar onde apoia os cachaceiros? Tem casa para cachaceiro? Tem. Tem casa para drogado? Tem. Mas tem muitos que estão jogados ainda, né? E esses, quem que olha? Né? Então a gente tem que olhar também por aqueles que ninguém olha e fazer alguma coisa por eles. E conforme a nossa irmãzinha Maria Baiana falou, que o compromisso seja firmado. Não é qualquer indivíduo que numa noite de sábado troca toda a boemia, troca as festas, troca as agitações por uma casa de oração. Vocês são especiais e têm missão especiais. Lembre-se disso. São especiais tanto no meio dos encarnados quanto no meio dos desencarnados. E por isso precisam dar exemplo de lisura, de honestidade, de tranquilidade e de paciência. Principalmente porque as pessoas já têm um olhar extraviado para aqueles que são espíritas, já enxerga o espírita aquele enfoque antigo e que enxergava outras religiões afro-brasileiras. Então, que vocês passem essa mensagem de positivismo e mostrem para as pessoas que é diferente, qual é o propósito de vocês, qual é a pretensão de vocês nesse mundo e qual é a intenção de vocês junto com as pessoas e principalmente o que podem fazer para transformar onde vivem num lugar muito melhor para vocês e para os outros. Não importem com as resistências pessoais, não se sintam ofendidos por pequenas coisas, saiba dialogar, saiba argumentar e saiba entender as fraquezas das pessoas. Sejam superiores a isso, estejam acima dessas mesquinharias e dessas coisas ruins. Não são mais da época de olho por olho, dente por dente. São da época do perdão. Amém. Assim seja. Nosso amigo lá, o João Alfredo, ele perguntou sobre a situação lá da amiga dele lá, que já tinha recomendado que ele deveria ter aprofundado muito na situação, e eu dei um conselho para ele que o melhor que tem quando a gente não tem a resposta é o silêncio. Foi correto? Certo. Melhor do que falar besteira, né? E ele foi fazer um trabalho com certa pessoa e esse trabalho, né, é um trabalho assim pesado, como o senhor já sabe. E ele falou que o senhor tinha falado para ele que ele poderia ir. Ele está sem entendimento. Tá. Eu disse
que ele nunca deve abandonar as pessoas e estar presente na vida das pessoas que gosta. E não compartilhar e compactuar o que é errado e o que é ruim e que baixa o nível vibratório dele. Dá esse recado. Certo. Eu tentei falar para ele falou que tinha que acabar esse projeto que o senhor passou, mas eu falei para ele, Pai João disse, se estiver correndo risco de vida, se estiver prejudicando, esse projeto não vale nada. Eu respeito muito os projetos passados por outros pretos velhos, na qual a intencionalidade era sensibilizar a determinada pessoa para ver se ela saía desse baixo nível vibratório em que ela se encontra, porque ela ainda está na época de fazer despacho, de fazer oferenda, de fazer isso e aquilo. E hoje em dia já se sabe que não há essa necessidade mais. Simplesmente por isso. Eu, particularmente, João, já não compactuo com isso mais. E despacho, não é um despacho comum, não. Eu sabia que você... Eu já pedi muitas pessoas para orar, para orar, e para esses lugares de baixa vibração. Só que eu faço o que eu quero. Com ela, com ele. Sabe por quê? Eu estudei para isso. Mas você não vai fazer. Eu manipulo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, não quero. Faça uma manipulação, não vai embora para outro lado e deixa essas pessoas. Nossa, aqui ó, eu vim para aqui, ó. Sabe para que eu vim? Para dar minha ordem. Aqui ó, é modelo. Aqui queimando. Ele não sabe nada. Quem vê aquele jeitinho dele, falar que ele paga coisa, falar que ele é manso, ele é mãozinha pra você. Você não vai fazendo isso. Eu faço vai embora. Que coisa? Sai da vida dele. Sai da vida dele. Deixa ele passar por você. Você está entendendo, né? Você está entendendo e você vai falar com ele o recado que eu passei. Entendi. Tá certo? Eu entendi. E ele também está dando rosto de mim também. Exatamente. Porque é onde anda se metendo. E quando ele está trabalhando como curador, ele está falhando na missão dele. É isso que não pode acontecer. Pajão, eu sei que aquele grupo lá, e deles estão próximos. E quem tiver com eles vai junto. Vai. Você entendeu? Mas eles não acreditam. Não é o que minha mãe sempre diz. Ninguém acredita no que eu falo. O que você pode fazer é rezar. Estou rezando por ele. Falar que estão em reunião. Deve ser patente. Tá certo? Então vamos chegando. Lá. Tem alguém mais alguma pergunta? Não, mas eu queria saber, não sei, como é que vai ser a situação da escola no meu caso mesmo? Esse ano você está tranquilo. Esse ano vem. Provavelmente vai ser diferente. Mas não preocupe. Os filhos de Deus não ficam desamparados. Se é um ciclo que vai encerrar, outro melhor se iniciará. Pode ter certeza disso. João, queria agradecer pela paz, a harmonia e ajudar a ter paciência. Está muito bem. Fazendo o que na nossa casa e a desobsessão de todos os nós. E quero agradecer os guardiões que estão protegendo a nossa casa,
E o trabalho lá, né? O trabalho lá do aparelho, né? proteger o trabalho, o aparelho também, né? E proteger a nossa cidade. Amém. Então vamos chamar a criancinha. Vamos lá. Vamos fazer a limpeza. Então vamos lá. E a vosso reino seja feita a vossa vontade, que na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você dá o doce da criança para o povo, e para o Pai. Amém.